A graça e a paz. Deus seja louvado. Começamos a frequentar esta igreja e eu comecei ainda como criança a sentir algo muito interessante na minha vida, porque quando era o momento de louvor naquela igreja, uma igreja pentecostal, quando começava o mover naquela igreja, eu conseguia enxergar que era como se uma nuvem prateada baixasse dentro da igreja, e eu ficava aquele período ali contemplando, sem compreender o que significava aquilo. Um dia eu acordei de madrugada e do quarto onde eu dormia, eu vi o resplandecer de uma luz na janela. Eu levantei, destranquei a porta e saí para o jardim que havia na nossa casa. Eu pude perceber que debaixo de uma roseira bem grande que dava cachos de rosas brancas, havia uma tocha de fogo prateada de mais ou menos uns 30 centímetros de altura. E ela era muito interessante porque ela não tinha calor. Eu levava a minha mão nela e não sentia calor. E eu fiquei ali por algum tempo agachado, perto daquela chama de fogo, até o momento em que eu propus voltar para casa e chamar minha mãe, para que ela pudesse ali também estar vendo aquela tocha de fogo. Quando eu retornei com a minha mãe, a tocha havia sumido, não havia nada naquele lugar. A minha mãe disse que eu havia tido um sonho. Aí um dia, à noite, eu acordei com alguém deitando comigo na minha cama, nas minhas costas. Eu imaginei que fosse algum irmão meu que estava com frio, mas era um adulto, era uma pessoa pesada que deitou. Quando eu sentei na cama, que eu olhei para ver quem era um homem com um rosto monstruoso. Eu fiquei tão apavorado, mas eu não tinha para onde correr, porque eu estava no canto da parede e ele sentou na beirada da cama. Eu não consegui gritar, a não ser pensar: o sangue de Jesus tem poder, Senhor, tem misericórdia de mim. Me enrolei na coberta e encostei no cantinho da parede. Me conduziram aos pés de uma mulher morena, uma mulher nova, cabelo curto. Tinha um banquinho na frente dela, ela mandou que eu sentasse. Enquanto ela colocava fumo no cachimbo e ajeitando, ela perguntou: o que você tem, meu filho? Qual que é o seu problema? Aí ela acendeu o cachimbo, deu uma baforada e pegou as minhas duas mãos e colocou espalmada sobre os joelhos dela, e colocou as mãos dela sobre a minha. Quando eu senti o calor da mão dela, antes mesmo de tocar, eu perdi a consciência e não me recordo o que passou durante 2 horas. Eu me envolvi com magia negra com uma facilidade tão grande que parecia que eu já tinha vindo com o manual nas minhas mãos. Passava as madrugadas na mata fazendo magia. Nas encruzilhadas, várias já eram firmadas por mim. Em todas as oportunidades, friso com a minha palavra e com o meu testemunho, que é a minha vergonha, aqui declarada pela miséria do meu coração que se entregou à iniquidade e ao pecado. Comecei a caminhar debaixo de fogo de perseguição, como estou até hoje. Mas foi muito interessante que enquanto eu caminhava, Deus me tratava. Em cada luta, em cada batalha, em cada perseguição, em cada calúnia, em cada investida de Satanás em minha vida, Deus me restaurava. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.